Passou um mês, junto com os pastorinhos já estão algumas pessoas e estamos no mesmo lugar, à mesma hora, o meio-dia solar, no dia 13 de junho de 1917. Lúcia volta a fazer a mesma pergunta que tinha feito na primeira aparição. Vosso Mercê que me quer? Muito simples para entender esta pergunta. Se aparece uma senhora fora de comum, mais brilhante que o sol, em cima de uma azinheira, feita de luz, Lúcia, obviamente, perguntou-lhe por que razão é que lhe estava a aparecer. Nossa Senhora insiste em deixar para mais tarde a resposta. Quer que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que sou e o que quero. Continua sempre a mesma questão. Pedi a cura de um doente, disse Lúcia a Nossa Senhora, que lhe respondeu, se converter, curar-se-á durante o ano. Isto é muito curioso, que no fundo começamos a perceber de uma forma muito clara que Fátima significa conversão. Não é por acaso que o centro do segredo, que será revelado em julho, será dado pela palavra de um anjo que repetirá por 3 vezes de forma solene: penitência, penitência, penitência. Fátima é isto, é o anúncio de Jesus no Evangelho. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Se converter, curar-se-á durante o ano. Entretanto, Lúcia pede a Nossa Senhora, queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, responde Nossa Senhora, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Fico cá sozinha? Perguntou Lúcia, um bocadinho triste. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Pela segunda vez, Nossa Senhora abre então as mãos, que estavam postas em sinal de oração, e pela segunda vez comunica aquele reflexo, aquela luz. Diz a irmã Lúcia, nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se eleva para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. Entretanto, aparece um elemento novo. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. A aparição de junho vai marcar, no fundo, todo este aspecto que se vai revelando cada vez mais deste amor impressionante de Nossa Senhora pelos seus filhos. Nossa Senhora mostra desta vez o coração e insiste, no fundo, nos mesmos pedidos. Como já expliquei antes, a partir deste momento, os pastorinhos realmente vão ter muito que sofrer, porque há muita gente que pensa que são mentirosos. A própria mãe de Lúcia, a tia Maria Rosa, pensa que a filha está a mentir. E Lúcia, como já referi, chega mesmo a pensar que é o demónio que lhes está a aparecer,
porque desde que começam estas aparições, acabou-se a paz na sua casa. Entretanto, como disse, ela teve uma luta interior fortíssima, tinha pensado desistir de voltar à Cova da Iria no dia 13 de julho, mas no último momento foi ter com os primos e cá vieram ter ao mesmo sítio. Da mesma maneira, aconteceu tal como em junho e no mês de maio, veio aquela luz, aquele relâmpago, estávamos no meio-dia solar, vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. E lá vem a pergunta sacramental. Vossa Messê que me quer? Perguntei. E Nossa Senhora insistiu. Quer que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mundo e o fim da guerra, que só ela lhes poderá valer. E então, maravilhada certamente pela fidelidade de Deus em Nossa Senhora, que apareceu uma vez mais e que os convenceu de que era ela, Lúcia perguntou, queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Messê nos aparece. Nossa Senhora insistiu, continuem a vir todos os meses, em outubro direi quem sou e o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Entretanto, a Lúcia faz mais uns pedidos, diz que nem se recorda quais foram, o que é engraçado. Diz, aquilo que me recordo é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano. Ou seja, não bastam graças, é preciso oração e conversão. No fundo, a graça maior de todas é a própria conversão, é a santidade de vida. E prosseguiu Nossa Senhora. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, é uma oração belíssima que ajuda a dar sentido ao sofrimento que nós recebemos sem o procurarmos, às humilhações da vida, às dificuldades, mas também às penitências que fazemos, de forma que tudo aquilo que realizamos seja, no fundo, unido a Jesus pelo amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ditas estas últimas palavras, Nossa Senhora voltou a abrir as mãos com aquele gesto do qual vinha a luz. Desta vez, esse reflexo pareceu penetrar a terra e foi aí que os pastorinhos tiveram um susto enorme, porque Nossa Senhora mostrou-lhes, no fundo, a verdade, a crueldade do mal e do pecado. Mostrou-lhes o inferno. Os pastorinhos ficaram impressionadíssimos. Assustados e como que a pedir socorro, levantámos a vista para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Portanto, a razão de Nossa Senhora mostrar aos pastorinhos o inferno com as almas, com os gritos e gemidos de dor, o desespero, o horror, tudo isso foi para que eles percebessem a situação do mundo, a situação dos pobres pecadores e a necessidade que há da devoção do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Prosseguiu Nossa Senhora: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Curiosamente, na boca de Nossa Senhora, no fundo, a paz é sempre um resultado da conversão, que é muito bonito. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, virá uma pior no reinado de Pio XI. Por meio dessa guerra, Deus vai punir o mundo através da fome, perseguições à Igreja e ao Santo Padre. E para a impedir, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração,
e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Ora, aqui começa um problema, é que os pastorinhos ouviam coisas que não entendiam. Eles não faziam ideia do que é que seria a Rússia. Mais tarde discutiam entre eles o que seria afinal a Rússia. Uma senhora muito má, ou como diz o Francisco, talvez seja a mula do Tisquim, o que é engraçado. Tudo isto ajuda a perceber a verdade de um mistério espantoso, riquíssimo, que foi posto nos vasos simples e humildes dos pastorinhos. É o tesouro em vasos de barro, que mostra como é valioso e verdadeiro esse tesouro. Não depende da criatividade dos pastorinhos, não. Eles seriam incapazes de inventar ou de criar alguma coisa. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Mas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. E Nossa Senhora acrescentou uma frase que nos diz particularmente muito aos portugueses, que é esta: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, vírgula, etc. Este etc. tem feito correr rios de tinta, porque toda a gente quer descobrir, afinal, o que significa aquele etc. O que é que falta aqui? Lembro, sublinho que estamos aqui no coração do chamado segredo de Fátima. Este etc. precede a última parte do segredo, cujo texto foi revelado no dia em que foram aqui beatificados pelo Papa São João Paulo II, os pastorinhos Francisco e Jacinta, no ano 2000. Estávamos no jubileu do ano 2000. Então esse texto é um texto que narra o conjunto da visão que se lhe segue. Vimos então, prossegue a Irmã Lúcia, ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vêem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Nossa Senhora dá esta recomendação: isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo, porque o Francisco via, mas não ouvia as palavras de Nossa Senhora. Em seguida, a Senhora recomendou: quando rezais o terço, dizei:
depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei, escreveu Lúcia: Vossa Mecê não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. O que é que nós podemos pensar de toda esta mensagem impressionante? Um aspecto que gostaria de sublinhar é este. Temos a cruz de Cristo, a cruz do sacrifício, um monte escabroso, que é o Monte Calvário, e ao lado desta cruz, a indicar toda esta cena impressionante, unida de uma forma espantosa ao sacrifício do Filho, está a Virgem Maria. Quem é que sobe também este monte? O Santo Padre, bispos, sacerdotes, os cristãos, que são martirizados, até o próprio bispo vestido de branco. O que é que se está a passar? A Igreja está a viver os passos de Jesus. Quando Jesus morre no Calvário, Jesus realiza assim, naquele lugar, o sacrifício supremo. E ao lado de Jesus está a sua mãe, que participa de uma forma única no próprio sacrifício do Filho, e também o apóstolo e sacerdote João. O resto da multidão desapareceu. É um aspecto muito curioso que vale a pena sublinhar. Enquanto Jesus fazia milagres espantosos, matava à fome a milhares de pessoas, Jesus tinha multidões que vinham atrás dele. Quando Jesus começa a ensinar a verdade, dura e crua, quando começa a explicar realmente o Evangelho, aquelas palavras que vêm de Jesus deixam de interessar, são duras demais para os ouvidos. E Jesus começa a ser abandonado pelas multidões. Primeiro tinha multidões, depois tem o grupo dos discípulos mais próximos. Jesus volta-se para eles e pergunta-lhes: e vocês também se querem ir embora? E Pedro tomou a palavra, no fundo, em nome de todos os que ainda sobravam, que eram muito poucos, e disse: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Curiosamente, quanto mais se aproxima o momento culminante da vida de Jesus, da sua entrega e do seu sacrifício, menos são aqueles que o acompanham. Na última ceia tem os 12, a meio da ceia perde um dos 12, são já 11, porque um deles é o próprio traidor. Quando vão para rezar para o Jardim das Oliveiras, são já 3, que Jesus quer ter ali junto de si, mas até estes 3, Pedro, Tiago e João, em vez de o acompanharem em velada de oração, adormecem, e quando Jesus é preso, fica completamente sozinho. Até Pedro, forte Pedro, acaba por dizer que não conhece Jesus, nega-o por 3 vezes. Daí uns momentos já vemos Jesus completamente abandonado. Curiosamente, vale a pena sublinhar, Jesus é condenado nesta madrugada que vai de quinta para sexta-feira santa. A multidão grita: crucifica-o, crucifica-o. Provavelmente os mesmos que, uns dias antes, no domingo de Ramos, o aclamaram rei, Hosanna, Hosanna ao filho de David. Portanto, é impressionante ver como os critérios do mundo e os critérios de Deus são completamente diferentes. Jesus está sozinho, sobe ao monte do sacrifício, sobe ao altar da cruz, acompanhado praticamente apenas pela sua mãe e pelo discípulo João. A Igreja está ali representada em Maria e em João. A Igreja neste mundo e também neste segredo impressionante de Fátima, a Igreja está a viver a paixão de Jesus. A Igreja é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja. Por isso, neste mundo,
a Igreja tem que viver o mesmo percurso, tem que passar também pela traição, pela condenação injusta, pelas perseguições, passar pelo martírio, passar praticamente pela morte, para que seja Deus a ressuscitar, que seja Deus a fazer o mesmo que fez à Igreja, como fez com o seu Filho. O mistério de Cristo é o mistério da Igreja. A paixão de Cristo é ali participada pela Mãe, pelo discípulo amado, é participada por toda a Igreja. O que é que necessitamos? Perseverar na fé. Por isso, penitência, penitência, penitência. O caminho é a conversão do coração. É, no fundo, o centro desta mensagem que recebemos com o segredo de Fátima. Ou seja, temos de tomar a sério a nossa fé e estar preparados para as perseguições, unidos com Nossa Senhora, unidos à cruz de Jesus.